Aí, rapaziada, estamos aqui mais uma vez ao vivo, certo? Então, hoje eu trouxe um convidado mais que especial, um cara que eu tenho acompanhado já tem um tempo e que me ensinou bastante coisa, algumas mágicas específicas, enfim, que eu assistia os vídeos dele, não conhecia pessoalmente nem nada do tipo, mas acompanhava o trabalho dele. Então, hoje a gente vai conversar com Guilherme Gomieri. Fala, como é que tá, Iago? Bom? Tranquilo, cara, e você? Tô ótimo, tô ótimo. Fora esse Na- calor, então calor, velho. Não, nem me fala. Eu tive alguns probleminhas aqui no meu quarto. Eu tenho um ventilador de teto, né? E teve uns probleminhas e tá sem. Então eu tô sofrendo com o calor. Imagina, imagina. Eu tô aqui eu tô sem também, mas no meu quarto tem, que ali não tá dando pra dormir sem. É, tá complicado. Mas antes de começar o nosso papo, eu queria divulgar uma loja bem legal para você comprar o seu baralho. Então, se você quiser comprar baralho, é só procurar lá, baralhosonline.com.br. Você entra lá na loja, vai ter baralhos de vários modelos, vai ter mágicas, tem baralhos personalizados da Baisco, Tally Ho, todos que você imaginar. E se você quiser utilizar e comprar lá, você pode utilizar o cupom BaralhosOnline10 que você tem 10% de desconto em todas as suas compras, certo? Sério? Então, bora lá. Baralhos Online é do Flávio, é isso? Isso mesmo. Pode que conheço a loja, excelente. Muito Maravilhosa, bom. né? A quantidade de baralhos que tem ali é sensacional e o preço dele é muito bom, né? Sim, o preço dele é bem bacana. Eu gostei bastante. Mas vamos começar, né? Gomiero, você tá na mágica, faz mágica há muito tempo. Quanto tempo que você faz mágica e quanto tempo que você foi inserido no mundo da mágica, não só profissionalmente, vamos dizer assim? Cara, então, eu comecei. Minha história na mágica é meio estranha, né? Meio picada. Eu comecei Uhum, a fazer mágica com 16 anos. Eu tô com 30, então tem 14 anos que eu comecei a fazer mágica. uhum, Só que na época que eu comecei, eu morava no interior. Eu voltei a morar em São Paulo, fui morar do lado da finada Japan Magic. sei. E aí, meu, eu ia pra lá todo dia, eu ficava lá horas, comprei sei lá, uns 40, 50 DVDs e vi tudo em um ano. A E Japa aí, Médica, se eu não me engano, era aquela que ficava na Tuiuti? isso, que era do Caio Shishido. Sim, conheço. E ali, ali acho que foi o meu primeiro contato com o mundo mágico mesmo, né? Eu lembro Uhum, que isso foi 2009. Eu passei 2009, 2010 ali, 2011 eu entrei na faculdade, voltei para o interior, fui morar em São Carlos, mas aí uhum. voltava para casa, meus pais, né? E acabava indo de vez em quando no mercado mágico. Mas meu primeiro congresso, que foi quando eu comecei a ter contato mesmo com o mundo mágico a fundo, foi em 2014, foi aqui em Osasco, foi o primeiro Mágicos em Oz. E Ah, aí, o finado Mágico Cozinhoso, eu cheguei a finado ver Mágicos em Oz. vídeos e tal, mas depois pararam, enfim. Era para ter tido a terceira edição, acabou tendo uma porrada de problemas, não aconteceu. As duas que tiveram foram bem legais. O line-up era sensacional, né? As pessoas que vieram eram muito, muito boas. Uhum. Então, eu lembro que eu vi Dan Harlan, Sylvester the Jester, Tom Mullica, Xavier Mortimer, O uma Sylvester the galera que Jester veio. era aquele que fazia as caricaturas de abrir a É esse mesmo, boca, dos esse olhãos e mesmo. tal. Ele fez aqui, foi sensacional. Eu lembro, meu irmão tinha o quê? Foi 2015, meu irmão tinha 12 anos na época, ele pirou, ele surtou, ele falou, caralho! Ah, Ele, muito você viu, louco, então é um esse cara é cartoon ao vivo, sensacional. né? E assim, a parte teórica dele é fenomenal. O cara é gênio da teoria. Uhum. E foi mais ou menos nessa época que você começou a consumir mágica, mas virar mágico profissionalmente foi tempos depois ou logo em seguida? Foi tempos depois, assim, foi em 2016, eu tava no último ano da faculdade, Uhum, e aí eu falei, eu já terminei, tava fazendo faculdade, tava fazendo só monografia. Meu último ano foi só fazendo monografia, eu falei, eu quero tentar ser mágico. uhum, E aí, em 2016, eu comecei a galgar esse caminho, né? uhum. Da mágica profissional. E você fazia faculdade do quê? Fez faculdade do Eu quê? fiz educação física. Ah, bacana. E te Foi bem ajudou em legal. alguma coisa no mundo da mágica ou nada a ver? Ajudou, mas assim, porque eu tentei criar um link de educação física e mágica, né? A minha monografia foi sobre mágica. Uhum, Eu peguei a parte de. A educação física tem uma área chamada atividades expressivas, que são atividades para expressão corporal. Então,
dança, teatro, Uhum. eu tentei usar, como eu fiz licenciatura, eu tentei criar um link entre a mágica e a expressão corporal, e usar a mágica como uma ferramenta para ensinar a expressão corporal dentro da sala de aula. Ah, caraca, E bacana. aí, e aí passa por estudo de mágica teatral, né? Então vai ler Renin Nelmes, vai ler Fitzky, vai ler o Arada, né? Uhum. Apesar do Arada defender que é impossível a junção dos dois, quer dizer, mentira. É possível, né? Segundo a teoria do Arada, ele fala assim, é impossível uma fusão real, porém, como você é mágico, você pode criar a ilusão dessa fusão. Uhum. Só que aí vai para um campo muito mais artístico do que o meu, né? Eu estava muito voltado para a parte de educação e utilizar isso como uma ferramenta de ensino. Entendi, entendi. E a sua hoje área de atuação faz... Hoje você trabalha só com mágica? Recentemente, não. Olha só, tem 2 semanas que eu comecei um outro emprego, Aham. mas aí vem um outro conflito meu com o trabalho artístico, Uhum. que é existe uma diferença entre ser um amador, entre ser um hobbyista e ser um profissional da mágica. Uhum. Quando você é profissional, você tem que cuidar daquilo como uma empresa. Você tem que pensar no lado comercial da coisa. Aham. E inevitavelmente, por vezes, isso acaba por ser eu tenho que fazer a mágica que meu cliente quer. Uhum. É E eu me verdade. sentia muitas vezes culpado de, putz, quero parar para estudar. Então, eu sentava, pegava um livro e ficava na cabeça, putz, mas eu devia estar trabalhando na outra parte. Uhum. Né? Então já tinha mais ou menos um ano que eu estava pensando, considerando fazer assim, eu quero ser mágico de novo, só como hobby, Uhum. para tipo, eu não tenho que depender das minhas contas, porque aí eu consigo estudar o que eu quero sem ter nenhum peso na consciência, Uhum. né? Então aí algum tempo já eu estou procurando isso, e agora eu comecei um outro trabalho. Entendi, entendi. Mas há um tempo atrás, eu acompanhava aquele site Clube dos Mágicos, né? Eu sei que você fez alguns trabalhos para eles, né? E teve algumas partes ali, algumas matérias, vamos dizer assim, que foi bem bacana, que eu acompanhei, se eu não me engano, a parte de sidesteppings você Sim, fez. eu fiz uma conferência de sidesteppings para o Clube dos Mágicos, que na verdade foi o começo de um estudo de sidesteppings, né, que Uhum, tem já até isso foi 2018, foi julho, junho de 2018 que saiu essa uhum, conferência. E de lá para cá apesar de eu não usar mais sidesteppings, né, eu usei durante muito tempo. aham, Hoje em dia eu uso em situações específicas assim, tipo, quero fazer alguma coisa com sidesteppings, vai lá, monta e aí faz uma rotina. entendi. Mas naquela época eu usava mais, só que aí começaram a surgir coisas que eu falei, nossa, isso é interessante, né? Uhum. E continuei trabalhando, inclusive pode sair outra, Entendi. E nessa talvez época que saia. você fez essa conferência, como é que foi, né? Ter essa didática de você passar para a galera que está assistindo, querendo ou não, são mágicos, a grande maioria, e como é que foi passar isso para um público mágico, né? Que eu acho que é um pouco mais difícil pro mágico, talvez, não entender, porque fica mais fácil mas de adaptar alguma coisa, utilizar os sidesteppings para uma rotina específica, enfim. Como é que foi essa gravação desse conteúdo, né? Então, para mim, é algo que eu precisei aprender um pouco, porque Uhum. apesar de ser professor de educação física, com mágica eu tenho uma coisa que é assim, como é que faz isso? Não, você faz um double lift, você controla a carta para o topo, pode falar aspectos técnicos, né? Sim, sim, sim. Faz um double lift, controla a carta para o topo, empalma, vira aqui, atrai atenção. E aí, para mim, é uma sequência muito lógica de ações. Uhum, E por vezes a pessoa, por mais que ela entenda, ela fala, não, peraí, vai um passo de cada vez. Eu precisei desacelerar um pouco para uhum, virar e falar, não, ó, as coisas acontecem dessa maneira, né? uhum. Para ter aquela coisa, aquela abordagem um pouco mais didática. Entendi, E para mim foi uma baita aprendizagem poder fazer isso, né? entendi. Você conseguiu adaptar ao que você estava lidando, no caso, que era de ensinar, tipo, a mais acelerada ali, você conseguiu fazer uma coisa mais pausada e tudo mais. Espero que sim. Não, eu sinceramente consegui entender bastante coisa quando eu assisti a conferência e ficou bem legal, ficou bem bacana a conferência. Pô, que bom. E hoje mais não, mas quando você se apresentava, quando você tinha os seus shows e tudo mais, a sua área de atuação
era qual? Era mais close-up? Era mais mágica de palco? Qual que era? Eu ainda faço shows, né? Eu Uhum. não parei de fazer shows, eu só não tenho isso mais como minha principal fonte de renda. Tá, entendi. Eu acho que a mágica ela é essencialmente performática, né? Não existe mágica para você mesmo. Então, Uhum. eu ficar fazendo second deal numa mesa, para mim isso é treino técnico. Então, você vai me ver dentro de um filme, eu vou estar com um baralho na mão treinando second deal porque eu gosto. Entendi. Eu gosto de treinar esse aspecto técnico. Aham. Mas eu gosto muito mais do close-up. Eu me apresentava em palco, salão, mas o close-up é minha área de atuação. É o que eu gosto, onde eu me sinto mais confortável. Entendi. E como é que foi esse meio tempo de você ver todas aquelas mágicas no começo, quando você foi inserido no mundo da mágica, né? E como é que foi esse período dessa sua carreira? Você conseguiu se apresentar em muitos lugares? Você teve algumas experiências positivas e negativas? O que que você lembra desses shows que você já fez? Cara, então, o começo da minha carreira ele foi muito estranho. Uhum, Porque eu sempre fui um cara muito nerd. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei. Eu gosto muito de métodos de mágica, eu gosto muito de uhum, estudar métodos porque eu acho interessante. Né? Eu gosto, como a expressão que o Bill Malone usa, que é tipo a move monkey, né? O cara que gosta de ficar aprendendo movimento uhum, e treinar. Eu sou um pouco disso. Já fui muito mais, mas hoje, na época que eu decidi me profissionalizar, eu era muito. uhum, E aí entrei numa competição e falei, pô, vou fazer um negócio e vai super da hora. Inclusive o Bernardo me ajudou na época com o número. Eu cheguei lá e eu tava tremendo, mas eu tava tremendo assim, tipo, a minha mão tava tremendo. O Body Blake olhou pra mim e falou assim: eu achei que você fosse infartar de tão nervoso que você tava. E errei. Errei completamente. Falei, cara, como é que eu errei esse negócio? uhum, Né? E aí eu fui conversar com o Asnésio, que eu sabia que era ator, e falei, Asnésio, e aí, me dá uma dica. Ele falou, velho, vai estudar palhaço. uhum. E aí eu estudei 3 anos de palhaço, e nesse meio Caraca. tempo foi fazendo apresentação com palhaço, Uhum, foi fazendo apresentação com mágica. Eu trabalhei, acho que um lugar onde eu mais trabalhei foi no setor cultural, uhum, muito por ter conhecido duas pessoas que foram muito importantes, que é o Célio Amino e o Ricardo Malherbe. Primeiro o Célio, depois o Malherbe. uhum. E assim, se eu tive alguma carreira na mágica, o tempo que eu consegui fazer alguma coisa foi por conta deles. E são pessoas que assim me ensinaram muito sobre o que é ser mágico, né? Eu acredito que assim, tem uma coisa na mágica que eu demorei muito tempo para aprender. A mágica vai muito além da técnica. Uhum, É uma frase do Ascânio. Eu falava, eu repetia, mas eu não sei se eu entendia muito bem o significado, né? uhum, O Ascânio ele fala que a técnica ela é tão desimportante para a mágica quanto fundamental. Ou seja, sem técnica, a mágica não existe. Mas uhum, ela é o último aspecto que deve ser pensado. A tentação ela está milhares de milhas antes. uhum. Não, eu concordo, né? Eu acho que na mágica 10% é técnica e 90% é apresentação, né? Você tem que saber a técnica, indiferentemente do que você for apresentar ou não, né? A grande maioria das mágicas você tem que saber a técnica, não tem jeito. Sim. Mas ela não é o mais importante. Pelo menos é o que eu acho, sabe? Você precisa saber se apresentar, você precisa saber como cativar o público, chamar o público para você, ter um misdirection sensacional, porque precisa realmente. E a técnica é uma segunda parte. Você tem que treinar a técnica em algum momento para que aquilo se torne uma coisa natural e mais fácil de ser executada para você. E aí, Uhum. com a técnica em perfeição ou quase perfeita, você consegue fazer uma apresentação melhor e apresentar uma mágica em si melhor. Mas é uma coisa que cabe uma discussão Uhum. que, para mim, era muito assim: o que é fazer um Classic Pass perfeito? É um Classic Pass invisível? Não. É um Classic Pass que não é sentido. Muito Sim. mais do que você fazer uma coisa que, pum, ninguém viu. Nesse caso, deve ter visto. É muito mais importante você ter o timing de fazer ele. Tem uma lição do Fraxon. Fraxon foi um mágico espanhol, que foi professor do Tamariz, um dos Uhum. professores do Tamariz. Caramba. E o Fraxon, uma vez, ele virou pro Tamariz. O Tamariz conta essa história que ele falou que o Fraxon falou assim: eu vou ensinar o timing perfeito para fazer um Classic Pass. Então fica olhando para minha mão. O Tamariz ficou olhando para a mão dele e o Fraxon lá com o baralho. E disse que ele ficou olhando uns 2 minutos, até a hora que ele olhou pro Fraxon e falou assim, pra cara do Fraxon e falou assim: que horas que você vai fazer? Ele falou: eu já fiz. Porque
que quando você vai fazer e ter a Aham. calma para achar esse momento. Sim. Isso é uma experiência que vem com a apresentação, Uhum. inevitavelmente, né? É algo que você pode estar no espelho, você pode, depois que você entende, você consegue treinar isso um pouco mais sozinho, Uhum. mas afinar isso é só com a apresentação. Sim, eu concordo a parte do Classic Pass. Eu acho muito interessante, obviamente, você fazer um Classic Pass invisível a ponto de a pessoa estar olhando para sua mão e realmente não parecer que ela fez um Classic Pass. Mas a ideia do Classic Pass, pelo menos o que eu acho, é que não é você fazer o Classic Pass para a pessoa olhando ela não conseguir ver, em sim no momento correto, que nem você comentou. Exatamente. É mais do que ser invisível de não ser vista, ela não pode ser sentida. Então, que nem eu não lembro quem é, e mesmo se eu lembrasse, eu não falaria. Aham. Tem um cara que uma vez me contaram que ele fazia um strike vanish. Sabe qual que é o strike vanish do David Williams? Não lembro. Você tá com a moeda aqui na mão e aí você faz tuf, é nas Ah, costas. sim, sim, sim. Uhum. Diz que ele fazia perfeito, assim. Perfeito. A mão não mexia, nenhuma das duas mãos mexia, a moeda só sumia. Só que ele travava o corpo inteiro para fazer aquilo. Então, tipo, e agora? Tum, sumiu. Pô, legal, velho, mas e aí? Se Um travou movimento inteiro. estranhíssimo, tá ligado? Exato. A gente fica muito deslocado, a gente fica muito fora da naturalidade, né? E aí, a questão da naturalidade, né? Uhum. Nós temos movimentos estranhos. Mano, ninguém vira uma carta assim. Ninguém vira uma carta segurando pelas bordas finas e deslizando dele. Né? Que é o. Uhum. Não vou lembrar agora. Tá me vindo Balducci na cabeça, mas eu sei que não é Balducci, o nome disso é Boliche. Só que se você consegue fazer isso de uma maneira que seja natural para você, para a pessoa que não vai passar despercebido. Sim, sim. Né? Porque você tem uma leveza fazendo o movimento. Uhum. Você tem uma constância, né? Você tá fazendo, você tá fazendo um double lift, um empalme ou alguma outra técnica. E você faz ela constante e que parece que não fez nada, vamos dizer assim, né? Sim, exato. Porque, não, beleza, eu não faria assim, mas tá, ele faz e ok. Ele parece bem acostumado a fazer isso, não parece que fugiu de nada, né? Uhum. Não fugiu do normal. Sim. E você disse que faz mágica de palco, mágica de close-up, e que você gosta mais de close-up. Para você hoje, quando você vai se apresentar, não sei se você tem algum show novo, enfim, o que você estiver apresentando, que mágico que te inspira para você fazer as suas mágicas? Ou, por exemplo, eu vi uma mágica dele, eu posso adaptar para fazer isso, isso e isso, enfim. Um mágico que se inspire no setor de close-up, você tem alguém e tem algum que não seja do setor de close-up que você usa para suas apresentações, para conversa, enfim, papo e tal. Cara, é difícil definir um só, né? É Não bem precisa difícil. definir um só. Tô falando assim, Mas, se você tem alguns que você se inspira para ter mais ou menos um parâmetro de, eu quero, tipo, não quero ser igual a ele, mas eu quero estar mais ou menos no nível dele, enfim, esse esquema. eu tenho alguns, né? Acho que principalmente para mim. Uhum, Eu pessoalmente gosto muito de Tommy Wonder. Eu acho assim ele fenomenal e eu acho a teoria dele fenomenal. Portanto que assim, para mim o primeiro capítulo do Books of Wonder, que é o capítulo de Misdirection, é um capítulo que todo mágico deveria ler, porque uhum, eu acho aquilo fenomenal. Para mim você tem alguns grandes escritos sobre Misdirection na mágica, né? uhum, Um deles é o Magic by Misdirection do Fitz. uhum, E o Fitz que ele é excelente, eu adoro. Mas eu acho que o Tommy Wonder acertou muito. É muito mais certeiro o que ele fala. uhum. Né? Então, para mim, acho que tanto em palco quanto close-up, o Tommy Wonder, né? Mas assim, eu acho que o trabalho de close-up dele, assim, fora do normal, para mim é. Me perdoe da Inverno, mas eu acho que o Epstein Boss dele é o melhor que existe. E eu acho que o wildcard dele é sensacional. E eu gosto muito de uma que chama The Hold Up, que é o dinheiro, o anel e dinheiro, anel e relógio. Não sei se você já viu. Não Ele conheço. fala, eu fui ser roubado, um cara me roubou, ele tirou meu anel, tirou meu dinheiro, tirou meu relógio
e botou no envelope e jogou numa caixa de correio. Porque se a polícia pegasse ele não teria nada nele. Uhum. Certo. O problema é, quando chegou na casa dele, não tinha nada. E aí ele rasga o envelope, porque eu ainda tinha meu anel, meu relógio e meu dinheiro. Se Caraca. chama The Hold Up. É fenomenal, pra mim é uma mágica foda. Uhum. Outro cara além do Tommy Wonder, Slidini. Eu adoro ver as apresentações dele, Uhum. porque ele tem um timing para fazer as coisas que é fenomenal. É um estilo de apresentação diferente do meu, Uhum. muito diferente do meu, mas até porque não dá nem para comparar. Né? Seria muita prepotência eu tentar me comparar com o Slidini, mas eu adoro. E eu gosto muito de Tamariz também, porque é inevitável, né? Gostar de Tamariz e eu gosto muito de Eugene Burger. Eu acho que, assim, em termos de filosofia, é um cara também que eu acho muito bom. Não sei. Nossa, tem tanta gente que daria pra falar. Não, tá bom. Essas referências um pouco boas, sabe? Já dão para perceber o quanto você tem inspirações assim elevadas, vamos dizer assim, né? Eu tinha comentado antes do negócio da sua carreira e tudo mais. Você teve alguma apresentação, alguma mágica que você fez para alguém, enfim, que foi que tipo você lembra até hoje como uma experiência positiva e que você lembra até hoje como uma experiência negativa? Tem alguma que você acha que é marcante aí na sua carreira? Tem uma que. Bom, negativa. Negativa, acho que aquela primeira competição que eu fiz, aquilo foi muito estranho, aquilo foi muito marcante pra mim, do tipo, cara, é legal, eu sei que eu sei fazer essa bagaça tecnicamente, mas eu preciso aprender a apresentar. Uhum. Teve também. Fui fazer uma festa, molecada não parava, a ponto de assim, simplesmente eu não terminei o show. Né? Tinha um molecado É, só dispersou, eu não terminei o show, falei, preciso acertar essa bagaça e aí trabalhar pra criança, acertar, porque. criança acho que é um meio da mágica que eu sinceramente tenho um pouco de medo, né? Eu não tenho esse tato para poder lidar com criança apresentando mágica, né? Acho que é um Mágica pra pouco criança, você complicado. tem que saber se conectar com a criança, mais do que Sim. qualquer coisa. É mais entretenimento do que mágica. Não Uhum. adianta eu pegar e falar, bem, e aí um exemplo ruim do meu show pra criança, Uhum. que eu fazia. O penúltimo número do meu show, ele era um número que eu fazia para os pais. Só Uhum. que eu já tinha as crianças com atenção, porque eu fui construindo isso ao longo do show, e aí eu conseguia fazer esse último número para os pais. O Aham. penúltimo, né? O último. Aí o último número eu terminava com os pais e a criança no palco, enfim, né? Entendi. Para ter aqui a família. Uhum. Não sei se você conhece o Predicability, ou o Sonho, se você já leu o Marcano, os valetes do Marcano. Não lembro. O baralho dividido em duas porções, cada pessoa mistura um lado, e aí me pega um pedaço do baralho, vira ao contrário, bota ao contrário do outro lado, a outra pessoa mistura, faz a mesma coisa, até o baralho estar inteiro misturado com cartas para cima e para baixo. Tipo a Uhum. posição de triunfo. Só que é o triunfo do Clash of Kingdoms, sabe? Aham. E, e aí eu acerto todas as previsões. Eu acerto quantas cartas tem viradas para cima, quantas pretas, quantas vermelhas. E aí na penúltima previsão tem um erro que é corrigido pela última, né? Entendi. Então, no caso da minha, tem 21 cartas para cima, 10 pretas, 11 vermelhas, todas de paus ou de ouros, somente números, exceto o valete de ouro. Uhum. Que é, que Entendi. é... Então, eu não cheguei nem perto de chegar nisso. Foi assim, eu tinha mudado o meu show. Falei, não, quero mudar meu show infantil, Uhum. né? Porque já tava com aquilo há um ano e meio. Falei, não, vou testar outra coisa. Deu errado. Deu muito errado. E foi isso. E a De experiência experiência ruim. positiva, né? E aí são duas também, que uma foi o dia que eu acertei um milagre. Eu tava numa festa, e aí o pessoal, faz mágica. Eu faço mágica, lógico. Comecei a fazer mágica. Você faz mágica com baralho de Uno? Faço mágica com baralho de Uno, faz mágica com baralho de Uno. Aí chegaram pra um cara que tava encostado numa mesa de sinuca, falaram assim, ele faz mágica. Eu falei, ele vai, faz uma mágica pra mim. Eu abri o baralho e falei assim, não, eu quero eu pegar uma carta do baralho,
olhar, botar ela de volta e misturar. Tudo bem, só mostra pra alguém a carta pra eu saber que você não tá mentindo depois. Uhum. Tranquilo. O cara tava misturando, caiu uma carta, eu peguei a carta do chão e falei assim, então é sua. E era. Beleza. Pô, Aquela sorte básica. foi sensacional. Porque o cara não acreditou. O cara falou assim, como é que você fez isso? Falou, foi sorte. E não, sério. Ah, vai tomando. Mas mas tudo bem, depois eu cheguei num método pra fazer isso de verdade. Ok, Então, e aí é. eu tô trabalhando, não, eu tô trabalhando num método pra conseguir fazer isso mesmo. Aham. E a segunda E experiência? eu esqueci. Sem problemas, a gente vai papeando. Não tem problema não, a gente lembra depois. Mas eu tenho uma experiência que você comentou essa de sorte e tal. Eu não sei se você conhece o Antônio Bourgeois. Ele fez Conheci um aqui. papo com o João, alguma coisa, João Felipe, se eu não me engano. Postou até no YouTube. Ele fez uma mágica pra ele, tipo assim, ele ia explicar uma mágica impossível que ele nunca tinha feito. E aí ele foi fazendo e tudo mais. E no final, ele fez a mágica, deu certo. E ele falou assim: então, sabe essa mágica que eu acabei de fazer? Foi sorte, não foi mágica. Então, tipo, eu imagino que deve ter sido mais ou menos desse nível, saca? Tem como você melhorar as coisas. Pô, fala uma carta. 3 juros. Errou. Mas se você acertar, pô, legal, acertei, um milagre. Uma vez eu tava com um cara que morava na mesma república que eu, e aí Uhum. ele falou assim: eu tô pensando em uma carta, eu falei, 8 de copas, ele vai tomar no seu cu. Eu, Você tem que contar com a sorte, né? E aí você adapta pra falar assim: não, tem uma técnica envolvida, enfim, mas eu não tô afim de comentar. sempre existe. Existe o truque que não pode ser explicado. Eu acho que Aham. o mais próximo de fazer, existe um método para uma metodologia para sorte, é o truque que não pode ser explicado, né? Sim, E aí você vê o essa é Inheavens a. fazendo esse negócio e fala assim, não, isso foi planejado. Sim. Essa é a mágica verdadeira, né? É. Você fazer esse tipo de coisa na sorte. Tem uma história do Daivernon, eu não lembro que livro dele que tá, mas ele tava, acho que com Cliff Grings, enfim, não lembro, um outro mágico da antiga. Aham. Os dois começaram a fazer mágica um pro outro, e aí a coisa vai escalando, né? Porque aí começa aquele, quem vai fazer a coisa mais foda. Esse que o Daivernon virou e falou assim, mistura o baralho, corta, completa, fala uma carta. E aí ele ia fazer uma piada. O Cliff Green virou assim, 3 de ouro. Ele pode virar. Ele virou, era o 3 de ouro. Eu falei, como é que você fez isso? Dentro de qualquer dia eu te conto. E ficou, saca? E E bota uma fé que foi daí que saiu o truque que não pode ser explicado. foi aí que começou. E você fazendo os seus shows, você já faz há 14 anos e tal. Você tem algum sonho que você queria realizar de conhecer algum mágico, de fazer alguma apresentação, sei lá, em grande, sei lá, um palco, algum teatro, alguma coisa do tipo? Cara, então. Tem alguns mágicos que eu gostaria de conhecer, tem alguns mágicos que eu gostaria de ter conhecido. Uhum, Né? Acho que o último, assim, que eu gostaria de ter conhecido, eu acabei não conhecendo, foi o Gabi Pareiras. É um uhum, cara que eu adoro o trabalho dele. uhum, Que eu gostaria de conhecer, que ainda está vivo. McBride, Jeff McBride, o Bob Neal, é um cara também muito bom. O uhum, Bob Neal, ele tem um trabalho na filosofia muito bom, né? Quando eu falei do Eugene Burger, o principal livro do Eugene Burger chama Magic and Meaning, e ele é escrito com o Bob Neal. aham, E assim, o Bob Neal, ele tem um livro sobre a simbologia da varinha quebrada. Inclusive, eu estou com esse livro em casa, ele é do Gui Antônio, mas está comigo. Então, aham, Breaking Our Magic Wands, uhum, que são efeitos sobre a simbologia da varinha quebrada, né? A simbologia da varinha quebrada é a morte, mas na verdade não é a morte, é o fim da mágica. uhum, Então, quando o mágico para de fazer mágica, uma varinha se quebra. entendi. E aí ele vai falando sobre isso e tem diversas rotinas.
Bill Malone, David Williamson, David Parr, são mágicos que eu gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer a fundo o Tamariz, eu fiz um workshop com ele, mas gostaria de sentar para conversar com ele. Uhum. É, são mágicos assim, bem bons, na verdade, né? David Williamson, Juan Tamariz, eu acho que é o topo para qualquer mágico que goste um pouquinho só de cartas, né? O Miguel Ángel Herrera é um cara que eu tenho muita vontade de sentar para conversar também. Uhum. Leonard Green. Leonard Green também, muito bom. É. E como que você teve alguns shows durante, como que foi esse período da quarentena para você, né? Você teve alguns shows que já estavam marcados, que você precisa remarcar, ou que você adaptou para fazer online, você conseguiu fazer online? Eu tinha alguns shows marcados, foram todos ou estão naquela coisa assim, não, a gente ainda tem um contrato, mas Daqui a vai quando ficar para acabar? depois da pandemia, E eu tinha também tiveram shows que eu fiz online. E Uhum. aí é uma mídia completamente nova, né? E foi muito estranho fazer um show online e não ver a reação, porque você fica assim, saiu, mas E aí? gostaram? Né? Você fica perguntando, eu não consigo ver a cara de vocês. Aham. Mas você E eu conseguiu tenho uma. adaptar ou você não precisou adaptar para o que você acreditava já? Depende, tem coisa que eu precisei adaptar, tem coisa que não precisou, né? Tem coisa que sai automático e tem Uhum. coisa que você se aproveita, né? Porque, mano, é um quadrado fixo. Sim, sim, Então sim. fica muito mais fácil de fazer algumas outras coisas, tipo trocar um baralho. É, verdade. E como que você acha que tá hoje a mágica no Brasil? Em questão de crescimento, você acha que está crescendo? Você acha que tem muito a melhorar? Como que você acha que tá a mágica hoje no Brasil? Cara, eu acho que é sim para ambas as perguntas. Está crescendo, mas tem muito a melhorar. Uhum. Tem pessoas muito boas surgindo, mas em contrapartida tem algumas coisas que me incomodam muito ainda. Como Né? por exemplo? Existe uma justificativa para revelação de mágica para mim que eu acho horrível. Para mim é tipo, falta a pessoa entender o que é, ter algum entendimento do que é arte. Né? Uma coisa, tipo, você entender a diferença entre arte e entretenimento. Uhum. Tipo, o entretenimento necessariamente precisa agradar, a arte ela precisa despertar emoções. Então, Uhum. se eu for por um show com um intuito artístico, eu saio puto de lá, e a intenção do negócio é me deixar puto, teve Ok. sucesso, sabe? Mas se eu vou para um show de entretenimento e eu saio de lá puto, não teve sucesso. Sim. E uma justificativa que eu vi algumas vezes que eu olhei e falei, cara, talvez a pessoa nunca tenha visto a argumentação do Penn and Teller sobre as rotinas que eles revelam. Uhum. A rotina do cigarro, né? Tom, Ditch, que tem, acho que no Fulas, inclusive, eles fazem, o Cups and Uhum. Balls deles, né? Que acho que é o exemplo mais famoso. O Cups and Balls é bem bom. É sensacional, só que assim, se você perguntar para qualquer pessoa que assistiu aquele Cups and Balls, fala assim, você lembra como eles fizeram? A pessoa vai falar, não, eu só lembro que eles falaram como é. Mas é porque eles não estão revelando a mágica, eles estão mostrando a beleza estrutural da mágica. Porque a Uhum. mágica, a estrutura da mágica, ela tem certa beleza. Se pegar uma mágica, por exemplo, um reset, não sei se você sabe que mágica que é, do Não Paul lembro Harris. agora. Quatro ases, quatro reis, os ases na mesa, os reis na mão, você faz assim, todos os ases vêm para a mão, os reis ficam na mesa, e aí depois você vai trocando isso a um, Aham, e aham. vai e volta. E termina simplesmente 8 cartas, analisáveis, baralho normal. Uhum. Aquilo, estruturalmente, aquilo é maravilhoso. Sim. A ponto de eu, sei lá, eu tenho uma versão disso que eu trabalho tem 3 anos. E Caraca. agora, em julho, eu cheguei na pandemia e falei, caralho, eu já sei como eu quero apresentar isso. Eu quero apresentar que nem o Penanteller apresentou um Cups and Balls. Uhum. Só que eu tenho que escolher um aspecto. Eu vou falar o quê? Eu vou falar de retenção de visão. Eu vou falar de contagens falsas. Eu vou falar de naipes memoráveis. Eu vou falar de empalme. Eu vou falar do quê? Uhum. Né? Porque, essencialmente, a pessoa ela não vai lembrar daquilo depois, mas ela vai lembrar e falar, nossa, caralho, isso é complicado, isso é bonito. Uhum. Que nem muita gente não. Muita gente ao longo dos meus 14 anos de mágica já me falou, tipo, como é que você faz isso? Uhum.
E hoje em dia eu tenho uma resposta que é padrão. Eu viro e falo assim, olha, eu posso te contar, não tem problema nenhum em contar. Uhum. Mas tá vendo essa sensação que você tem de que, mano, não é possível, esse negócio não pode acontecer? Uhum. Você nunca mais vai ter isso. Não com isso. Porque você vai saber que existe um método por trás disso. Por mais que racionalmente você saiba que existe, Uhum. você não sabe qual é. E você não viu, você não desconfia de qual seja. Se eu Sim. te contar, você nunca mais vai ter isso. Não, 95% das pessoas me falam assim, não, não quero saber. Aí eu pegar e revelar uma mágica sem ninguém me pedir, porque óbvio, se alguém olha e fala assim, puta, vi uma mágica, você quer aprender? Paf, vai lá e joga na cara da pessoa, tudo bem, a pessoa vai aprender, porque, pô, é uma curiosidade. Você não sim, para pra sim. ver, tipo, olha como estão essas celebridades hoje. Você não para pra ver um post desse, às vezes? Pois é. Porque você fala assim, nossa, como é que uma Macaulay Culkin tá hoje em dia? Talvez seja um exemplo muito tosco, mas acho que dá pra Não, fazer mas esse paralelo. mas é verdade. O quantas das vezes que, por exemplo, eu fui assistir uma mágica, enfim, e aí depois eu vi a explicação, eu ficava assim, poxa, era isso? Era uma coisa tão simples. E eu perdi todo aquele momento mágico que eu tive por conta só disso. Por conta de curiosidade. Uhum. Eu tive uma curiosidade. Tudo bem, todo mundo tem curiosidade, mas às vezes você não sabe o que você está abdicando de para saber, para satisfazer aquela curiosidade. Sim, sim. E aí quando você satisfaz, você fala assim, nossa, não valeu. Eu tenho um exemplo bem bom no American Got Talent, aquele Smoothini, não sei se você Sei, lembra. sei, sei. O cara que faz com suco de Do uva. sal e suco de uva e tal. Mano, eu vi aquela apresentação, isso alguns anos atrás, quando eu não conhecia muito de mágica. Eu vi aquela apresentação e falei assim, mano, esse maluco. Tipo assim, o SpongeBob, ok, entendeu? Passou. Né? A caneta no nariz, ok também. Agora a porra do sal na mão e pá, não sei o que. Eu falava, mano, como que ele faz essa porra? Aí, há um tempo atrás, eu fui ver o vídeo do cara explicando como ele faz. Aí eu falei, ah, mano, por que que eu vi esse Pois é. vídeo, tá ligado? E é uma coisa que muita gente não se liga. Tipo, por mais que exista, que nem você pega, porque eu não vou ter outro elástico, eu tô só com um, mas Crazy Man Handcuffs, Sim, sim, sim. né? Quando você vai fazer Crazy Man Handcuffs, alguém fala assim, nossa, eu sei como você faz isso. Eu tenho uma solução para isso. Tipo, a minha versão, a minha rotina de Crazy Man Cups, ela deriva muito da do Dan Harlan, que tem Uhum, 3 fases, onde o elástico vai, o elástico volta e o elástico passa um de cada vez. uhum, E o último é visual, então eu tô com o elástico aqui, ele tá passado em um, eu faço, e o elástico solta. uhum. Eu devia ter outro elástico para mostrar isso, mas enfim. É... E aí a pessoa, isso quebra a pessoa, né? Ah, eu sei como você faz isso. Então, mas o interessante é quando ele volta. Não só volta, ele passa um e depois ele passa o último. A pessoa fica assim, tá, eu acho que eu não sei como você faz isso. Você sabe. Você só não sabe o que dá pra fazer isso. É, tipo assim, eu tenho uma educação muito boa, né? Recebi uma educação muito boa dos meus pais e tudo mais, mas às vezes, só às vezes, você pensa, né? Você tá apresentando uma mágica, não sei o quê, e faz a mágica. Acabou a mágica. O cara fala assim, puta, eu sei como é que faz essa mágica. Aí eu tenho a vontade de pegar o baralho, que eu faço normalmente mágica com cartas, tá na mão dele assim, então faz pra mim. A vontade de virar e falar assim, eu sei como é que faz. Foda-se. Faz. Exato, tá ligado? E, tipo assim, por Mas que você que não vai fazer você não me isso, apresentou né? o Porque você bagulho? tem um. Porque existe uma coisa de evitar o conflito com o espectador. A pessoa fala Uhum, assim, o que eu faço às vezes, né? A pessoa fala assim, eu sei como é que você faz. Tá, tudo bem. Eu entendo que você tem um método na sua cabeça. Me fala o que você tá pensando para eu saber se é isso mesmo. A uhum. pessoa fala. Não tem nada a ver. 90% das vezes não, mas mesmo as que tem, eu falo assim, cara, poderia ter sido feito assim, mas não foi a maneira que eu fiz. Aham. Aí a pessoa, que da hora. Você reconhece que a pessoa fez alguma coisa. Às vezes não tem como fazer daquele jeito. Tipo, que nem eu lembro uma vez o Gui Antônio estava apresentando na Paulista e o Gui faz aros muito bem. Aham, De você encontrar o Guilherme, pede pra ele fazer aros pra você, você vai surtar. aham. E aí ele tava fazendo, o cara falou assim: posso ver? O Guilherme fez assim. Aí ele olhou, é que é um maior que o outro, aí passa por dentro. Não mas como é que fica pendurado, né, brother? Só que o cara Não saiu faz sentido. satisfeitaço. Não, o cara saiu satisfeitaço, do tipo, é que passa um por dentro do outro. E E saiu. foda-se, tá ligado? Você Tipo chegou na assim, sua vou conclusão, acabar com o dia de alguém.
cara tava nessa ideia, tá ligado? E aí ele falou Ah, isso, ele achou que acabou com o dia, mas não, ele só. eu não acho que a ideia dele seja acabar com um dia. Existe uma coisa que muitas vezes a pessoa se sente enganada quando você faz mágica. De falar assim, né, tá me enganando. Minha avó. Minha avó, mano, minha avó ela falava assim, eu não gosto de mágica, você vai fazer uso de trouxa. Na minha cara, eu fazia mágica pra ela e falava assim, você fazer uso de trouxa. Não é, não é Poxa, vai assim. estar de. Me ajuda É, aí, então, né? e tinha que explicar, tinha que ficar explicando esses negócios pra ela. E assim, eu expliquei, minha avó sabia muita mágica. Aham, Porque eu falava, não, deixa eu te mostrar como é que faz então. E aí eu explicava como fazer, porque eu também gosto de explicar o método, né? Eu acho o aham, método uma coisa bonita. sim. E eu gosto de utilizar métodos que me agradam. Uhum, Porque eu acho que é um problema também a ser discutido na mágica, que o Aldo Colombini fala. Ele fala assim, você tem que tomar cuidado para não se apaixonar pelo método do que você está fazendo. uhum, Né? Existe o... Tem um efeito que chama The Tantalizer. uhum, O Bernardo Sedlacek usa numa conferência dele, uhum. em algum ponto, eu não vou falar qual, porque também não quero estragar a conferência dele. Em algum momento ele faz. Ele faz em algum momento, e assim, ele tem uma versão que eu acho excelente, porque o Tantalizer, literalmente, você está dando 100 vezes carta. É como se você corresse um baralho duas vezes. Uhum. E, cara, é chato. Você ficar dando Cansativo. carta, eles são pé no saco. Que olha das duas, uma. Ou você faz isso muito rápido, Uhum. o que, mano, você não vai chegar numa velocidade ideal, ou você dá um jeito de tornar isso de uma maneira que seja entertaining. Eu não lembro como traduz isso para português. Mas ou se torna aqui uma peça de entretenimento. E o Bernardo consegue fazer isso, né? Eu Uhum. acho isso muito legal. Não, vamos fazer assim. Não, e assim, e assim. E aí a coisa segue, né? E ele segue rápido e acaba saindo um efeito bom. Mas a hora que você vê o cara que. A hora que você vê, tipo, muita gente apresentando isso, você fala assim. Legal. E aí você dá uns bocejos no meio. Né? Que Porque é acaba sendo complicado. muito demorado, né? Exato. Existe uma barriga ali na apresentação, né? A apresentação ela tá indo uma construção de tensão e aí ela estabiliza e aí ela cai, Uhum. né? Quando você pega aquele gráfico de apresentação do Tamariz, que acho que é de um Lavia Mágica, que tá, tipo, você tem que evitar essa queda não pode ser muito acentuada. É que nem quando você pega, por exemplo, um falso erro, né? Eu vou fazer aqui, não sei o que, pá, não é. Ou esse erro ele é contínuo e consistente e você dá uma maneira de tornar isso de uma maneira que seja entertaining e que nem ele faz no All of a Kind, né, que geralmente acontecem três erros no All of a Kind Aham. e você corrige de uma maneira, né, All of a Kind é um efeito clássico de baralho memorizado. Uhum. E a versão Tamariz é muito boa, inclusive se for um dia você ver o Guilherme Antônio, pede para ele te apresentar o All of a Kind, também é Beleza. maravilhosa, minha versão favorita. Eu gosto mais do que a do Tamariz. Mas eu gosto muito do trabalho do Gui. E assim, ou você corrige o erro imediatamente, né? Ele virar e falar assim: vamos supor que sua carta fosse o 10 de copas. A sua carta é essa? Não. Não, mas espera, se eu pegar e fizer assim, vira o 10 de copas. Uhum. Né? E aí você dá um jeito de corrigir aqui no tornando que mágico. Não, isso não seria uma boa ideia, Uhum. né? Eu acho que ou seria uma ideia muito boa num ambiente muito restrito. Mas eu acho que é dispensável. Agora, tipo, eu errei. Não, então vamos fazer de novo. E aí você, mano, repete o mesmo processo. 3 minutos para fazer aquilo. Você enche o saco. O espectador enche o saco. Cansativo pra Cara. Não, o caralho. espectador vira as costas e sai fora. Tipo, não, beleza. Aí vai ficar a pessoa para quem você tá fazendo mágica. Porque aquela pessoa, tipo, puta, ela não vai ser cuzona de virar as costas. Todo o resto da roda vazou. Exato, exato. Tem que saber ganhar o público, né? Uhum. Você tem alguma ideia de projeto novo em andamento que você pode falar alguma coisa ou você não pode falar, enfim? Cara, tenho. Eu tô fazendo para mim porque, assim, eu sempre gostei de escrever.
Uhum. E eu sempre gostei de teoria. Então eu tenho textos teóricos que eu escrevia para fixar a ideia na minha mente, porque eu estudo muito bem escrevendo, né? Eu aprendo muito bem escrevendo. Eu descobri isso sobre mim. Uhum. Então eu sento e escrevo textos teóricos, eu estou compilando nisso numa conferência, Uhum. mas aí sem projeto, sem data, sem nenhum lugar fixo. Uhum. Eu tenho essa conferência, a segunda parte da conferência de Sidesteadings, que se tudo der certo vai sair logo. Bacana, bacana. E eu tenho o meu show, que eu comecei a montar ele em 2019, que eu apresentei a primeira versão dele no. A primeira versão não, a primeira parte dele no Assombroso, com um evento fenomenal que teve no Sesc Sorocaba. Uhum. Quem promoveu foi o Gil, que é um programador de lá, que é um cara super gente boa. E assim, eu comecei a apresentar lá, aí vai, volta, né? Uhum. Então, meus projetos por enquanto são esses. Ah, que bacana, cara. Que bom que tá em andamento ainda, mesmo você focado nesse serviço novo por N motivos, mas que bom que você ainda tem essa veia de criar alguma coisa nova, né? Ah, sempre. Acontece que tá 11 horas da noite, tô quase deitado para dormir, aí vira e fala: Nossa, e isso? Aí levanta, fica mais 1h30 acordado escrevendo. Você viu alguma coisa? Sim, é sempre bom estar atualizado tanto no mundo da mágica com informações novas para relação à mágica, quanto das atualidades também, né? Você pode, de repente, fazer uma adaptação de uma mágica que você já tem, que é de algum conceito de alguma atualidade do mundo, enfim, seja lá o que for, né? Uhum. Cara, Nossa, vou eu te acho pedir. Pode importante, né? falar. Não pode. Não, vou te pedir um favor. Então, a gente combinou antes da gente começar que você ia fazer uma mágica. Pode apresentar pra gente? Lógico, lógico. Você pode só baixar a câmera um pouco, para A eu minha poder ver o câmera? baralho? Porque assim, existe uma diferença de percepção de mágica entre leigos e mágicos, né? Tá. Leigos se lembram da emoção que eles viram, que eles sentiram durante a mágica, do tipo, isso é impossível. E aí a memória fica um pouco mais confusa, e aí você tem as falsas memórias, né? Tá. A geração das falsas memórias. Aí o Tamariz fala bastante disso. E os mágicos não, os mágicos em geral eles lembram dos processos. Então, eu lembro que ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí a gente tenta acompanhar. Uhum. Essa é uma mágica que uma vez um cara fez para mim. Eu lembro de todos os processos e eu tenho certeza que esses foram os processos. Uhum. Eu só não sei como é feito. Então, geralmente o que eu falo, eu tô com um baralho, eu viro pra pessoa e falo assim, e nesse ponto o cara virou para mim e fala assim, mistura as cartas. E aí você falaria para mim, mistura as cartas. Mas como você tá com um baralho, mistura as cartas e abaixa a câmera só pra eu ver o baralho. Me dá um minutinho só. Eu tava com o Lembrou? baralho aqui. Peraí, só um minutinho. Enquanto isso eu vou cantar. Mentira, eu canto muito mal. Ó, tô com o baralho. Eu vou tentar baixar a câmera assim. Ok. Tô com o baralho aqui. Certo? Então, mistura. Muito bem. Então, eu E aí acho ele que pediu para eu tá. devolver para ele, eu devolvi para ele, Ok. ok? E aí ele falou assim, vira o baralho para cima, e Uhum. falou, fala um número entre 10 e 20. E aí eu falei, 14. Eu falou, vou contar 14 cards, eu vou contar ele virado para cima para você saber que eu não tô fazendo um second, um center ou um bottom deal. E Uhum. fazendo isso, ele fez um second, um center e um bottom deal. Eu fiquei tipo, eu nunca tinha visto um center deal na minha vida. Aham. Então conta 14 cards. Tá. Um, dois. Tá conseguindo ver as cartas aqui? Tô, tô. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? Aí ele falou, não uso mais o resto do baralho, botou o resto do baralho pro lado, Ok, tá pegou aqui. as 14 cartas e colocou virado para baixo na mão. Beleza. E ele falou assim: eu vou separar em dois montes, certo? Uhum. Então ele começou a contar as cartas na mesa: 14, 14, 14, 13. 13, Não, 12 não, pode e botar 1. uma em cima da outra. Ah, ok, peraí. É, tá certo.
14, 13, 14, 12, 13, 11, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 9, 7, 8, 7. 6, Então, não, 7, 7, volta uma. Não, volta uma. 3, 6 aqui. Tudo bem. Volta do começo, mais fácil. Desculpa. Não, mistura pra cima, só pra ver um negócio. Tá, Ok. ok. Tá, vira pra baixo. Aham. Agora sim, conta. 14, 14, 13, 13, 12, 12. 11, 10, 9, 8, 7. Isso, agora para. E o resto, você vai abrir elas bem rápido pra mim na câmera. Tá. Isso, rápido. Mostra. Ok. Valeu, pode fechar. Uhum. Pega o monte nessa mão, esse monte que tá na sua mão, cobre ele. Aham. E aí ele falou assim: estala o dedo. Estala o dedo. Não, não, é isso. Aí eu estalei o dedo e ele falou assim: e esse monte na minha mão, agora já não tem mais 7 cartas. E aí ele contou, tinham 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é porque uma carta viajou para o outro monte. Aí ele pegou o outro monte Aham. e contou. Aqui tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caramba. E aí ele falou: mas qual é a carta que você pensou? E eu disse: 3 de espadas. E aí ele virou o monte, abriu e o 3 de espadas estava aí. Aqui? Vira um Aham. monte. E o 3. Caralho. Nossa, muito bom. E só pra quem não viu aí, ó. 3 de Mais para espadas. cima um pouco. Aí. Caramba, que legal, mano. Nossa, muito bom, muito bom. Muito legal, muito Quase isso. legal. Precisa acertar. Ao vivo ela funciona melhor. Sim, Porque aí com você tem. certeza. Eu posso. Né, Não, ficou bom pra caramba, pô. Da hora. agora que eu vi que meu nome Mais ou menos. no, tá completamente. Tem um freguesia do O no final do meu nome aqui. Ai, cara, você tem alguma ideia? Eu já vi você fazendo algumas conferências, e se apresentando e tal, mas você não tem uma ideia, sei lá, de criar um canal no YouTube? Você tem um canal no YouTube? Eu não conheço. Você não Cara, gosta eu dessa não ideia? tenho canal no YouTube, assim, tipo, até tenho, mas assim, eu tenho porque eu faço upload de vídeos que eu tenho ideia, algumas ideias. Então, você entrar no meu Uhum, canal do YouTube, tem, tipo, 50, 70 vídeos fechados e acho que tem um ou dois abertos. entendi. Então o Porque, canal do YouTube é só pra você ter uma informação sua, sei lá. exatamente, eu uso ele como nuvem. Mas eu não tenho, cara, eu já pensei, mas é um trabalho assim que eu não sei se eu tô disposto a fazer. É muito trampo fazer um Uhum, canal, né? É uma coisa que é difícil. É, o telefone que eu tô colocando, deixa eu desligar isso. beleza. Gente, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a live aí. É, tem Pronto. algumas pessoas acompanhando a live, tava agradecendo o pessoal por participar da live. Tá sendo bem legal o papo aí com o Gomieri. E pode continuar. Você tava falando do Então, canal. eu gosto de produzir, eu gosto de pensar, mas fazer a parte de edição, a criação constante de conteúdo que Uhum, requer, para mim é um pouco, eu não sei, me desagrada. Eu prefiro criar as coisas para mim e eu sou um pouco perfeccionista. entendi. Então, tipo, tem aquela coisa assim, não tá do jeito legal, eu não gostei disso. E aí eu, tipo, Uhum, regravo o negócio. E aí eu faço, sei lá, 15 vezes a mesma coisa, revejo todos os vídeos, olha assim, esse ficou melhor. uhum, Olha e falo assim, mas ainda tá ruim. Aí regravo, aí a memória do meu celular vai pro saco. entendi. Teve as coisas que estão gravadas no meu Instagram, eu até que gravei menos, porque eu tava me acostumando um pouco mais com câmera, eu tava treinando por conta de show, Uhum, então saiu. Beleza, então eu tava mais confortável com o posicionamento, com as coisas ali. uhum. Mas ainda assim, É um pouco não. complicado. Eu também tô tendo que saber me adaptar com essa parte de edição de vídeo. Eu acho um pouco complicado por não ter o material adequado, a questão do no computador e tudo mais.
Mas, tipo assim, eu acho bem legal esse meio de divulgar o pessoal do mundo da mágica, né? Não sei se você acompanhou os outros papos, né? Já conversei com bastante gente e tenho gostado bastante do que eu tô Eu fazendo. acompanhei alguns. Eu lembro que eu vi o do Bernardo, do Ben, Uhum, né? Eu vi vi o do Antônio, vi o do Gui Dalfrati também. uhum. É mais gente que eu vi. Tem mais gente que eu vi. Vi o do Yuri. Do Yuri eu lembro Do que eu Yuri também vi. também. Bem legal. O papo dele, o papo com ele foi bem cabeça, assim. Ele tem esse lado de psicologia da mágica, acho que é bem da hora. Ah, sim, não, o Yuri é um cara super gente boa. Se sentar pra conversar com ele no congresso é Três horas. horas. Assim. Não, virar a noite. E como é que foi esse período que você teve com o Clube dos Mágicos? Você ficou bastante tempo lá ou você só fez a conferência com eles? Eu só fiz a conferência. Eu conheço o. Eu tive bastante contato com o Léo, com o Pedro, com o César um pouco, Uhum, mas eles já tinham um time montado. Mas eu tinha esse material da conferência, eles me chamaram para fazer, uhum. né? E aí eu acabei fazendo. Ah, que legal. E aí, mas foi isso, Foi né? uma coisa mais por cima ali, enfim. Foi pontual. Entendi. Ah, que bacana. Bom, Gui, eu acho que é isso. Obrigado por ter participado. Obrigado a todo mundo que acompanhou o ao vivo, tá? Então, quem quiser depois acompanhar, lá pelo Spotify vai estar disponível o papo, né? E lá no YouTube também vai sair o vídeo dessa conversa. Então, se você quiser ver a mágica que o Gui fez comigo, né? Você pode acompanhar lá no YouTube também. Então, o canal não, né? O Instagram do Guilherme Gomieri vai estar aqui na descrição do vídeo. E também vou colocar as redes sociais do Magicast, a Twitch para vocês acompanharem o ao vivo, tá? E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Guilherme. Cara, muito obrigado por ter chamado. Sempre que precisar, me chama. Tô gostando muito de ouvir, ainda não ouvi tudo, mas tô curtindo ouvir os podcasts. E é isso aí. Obrigadão. Valeu e obrigado também pela conferência do Sidesteppings, que é bem legal. Valeu. Qualquer dúvida, é só me chamar. Isso aí. Valeu, Gui, obrigado. Valeu, até.